E aí, rapaziada? Aproveita que já deu o play e dá também sua curtida nesse vídeo sensacional. E se inscreve no canal Descomplica. É só clicar no link da descrição que você consegue baixar o mapa completo e lindão em alta qualidade, direto para o seu computador. Agora, vamos falar do fantasma que assombra todo aluno de Química, a tabela periódica. Com o Quer Que Eu Desenhe, você vai ver que ela não é nenhum monstro de 7 cabeças, mas sim de 7 períodos e 18 famílias. As tabelas foram propostas como forma de organização dos elementos químicos, até Mendeleev, que organiza os elementos químicos em função da massa atômica. O modelo atual foi estruturado por Moseley e atualizado por Seaborg, onde o número atômico cresce de 1 em 1. Ela tem 7 períodos ou séries, formados por uma horizontal, que nos ajudam na hora da distribuição eletrônica. Se um elemento está no quarto período, quer dizer que seus elétrons se distribuem até a quarta camada desse átomo. Ou seja, se você sabe o período, também sabe o número de camadas que ele tem. A tabela periódica também conta com a enumeração vertical de 18 famílias ou grupos, agrupando elementos com propriedades semelhantes. No caso dos elementos representativos, o número da família é o mesmo dos elétrons a serem distribuídos na camada de valência. Vamos começar pelo primeirão da fila, hidrogênio, presente no Sol e muito parecido com os hipster. Essa estrela é um elemento peculiar, que não se encaixa em nenhuma outra classificação. Já os metais correspondem à maior parte da tabela periódica. A divisão acontece nessa espécie de escadinha que aparece no canto direito. Se esqueceram onde fica? Procure os elementos que formam a frase "Até assim, Brasil". Os metais são sólidos nas condições ambientes, menos o mercúrio, que é um líquido. Eles têm um brilho metálico característico e também tilintam, tipo aquele barulhinho do sino, sabe? Metais são dúcteis e, além de maleáveis, são ótimos condutores, tanto de calor quanto de eletricidade. Tem também aquele outro tipo de metal, mais estilo Iron Maiden. Só uma piadinha. Não esqueçam, crianças, o hidrogênio está na coluna dos metais, mas ele não é um metal alcalino, hein? Logo ao lado dos metais temos os ametais. Nesses elementos nada acontece, feijoada. Eles não brilham e não são bons condutores, com exceção do carbono, grafite. Apresentam diferentes estados físicos, sólidos, gasosos ou bromo, que é o único ametal líquido nas condições ambientes. Fechando a tabela periódica estão os gases nobres. Como o próprio nome já diz, nas condições normais, eles são apenas gases. A reatividade deles é baixa e alguns são inertes. Beleza, já entendemos a organização da tabela e os tipos de elementos contidos nela. Agora, para entender melhor a distribuição eletrônica, precisamos enxergar outras divisões. Para isso, o melhor jeito é dividi-la em grupos, de acordo com o posicionamento no mapa. Nos cantos direito e esquerdo, nas colunas mais altas, temos os elementos representativos. No meio da tabela estão os elementos de transição. Nas tabelas antigas, esses grupos eram denominados como família A e família B, mas os termos não são mais usados. Nos elementos representativos, a distribuição eletrônica começa nas famílias dos metais alcalinos, com S1, e metais alcalinos terrosos, com S2. Pulando para os representativos do outro lado da tabela, chegamos novamente ao nosso amigo boro. Ele termina a distribuição eletrônica com P1, assim como os outros elementos que estão abaixo dele na tabela periódica. Localizado na coluna 13, que leva o nome dele mesmo, família do boro. A lógica segue para os outros grupos da sequência. Família do carbono termina com P2, a linda família do nitrogênio em P3, os calcogênios P4 e halogênios em P5. A exceção é do nobre hélio. Ele deveria terminar com P6, como os seus irmãos gases nobres, mas a distribuição eletrônica dele é um S2. Agora vamos para o miolo, ou os chamados elementos de transição externa. Eles são tão poderosos que vão de D1 até D10. Tanta energia faz até a tabela periódica transbordar para outras subdivisões, considerada transição interna. Esses dois períodos, que saltam da tabela atual, chamados de lantanídeos, e logo abaixo os actinídeos. Esses elementos pesam bastante e não são encontrados facilmente na natureza. Para sacar as propriedades periódicas de cada elemento, precisamos analisar bem qual a sua localização na tabela. A eletronegatividade cresce nas famílias de baixo para cima e nos períodos da esquerda para a direita.
acompanhando o número atômico. O potencial de ionização e a afinidade eletrônica também seguem o mesmo raciocínio. Já a eletropositividade faz o contrário da eletronegatividade e cresce no sentido da direita para a esquerda e de cima para baixo, acompanhando o raio atômico, que tem um crescimento semelhante à eletropositividade. É importante ressaltar que a eletronegatividade, a eletropositividade e a afinidade eletrônica não são considerados os gases nobres nessa análise. Gostou? Viu só? Tabela periódica não morde. Se viu até agora e ainda não deu o seu like, aproveita agora. É só clicar no link da descrição que você consegue baixar o mapa completo e lindão, em alta qualidade, direto para o seu computador. Com o Descomplica fica mais fácil estudar para o vestibular, né? Lembrou de algo animal e quer que eu desenhe? Então deixe seu comentário. Pode sugerir temas ou comentar o que você achou da nossa tabela periódica. Dá like no vídeo, dá amor, se inscreva no canal, de novo, para não esquecer. E até a próxima, pessoal. Compartilha com a sua galera. Vai que cai na prova.